Evangelho segundo João, capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Era uma festa. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, dá conta de tudo. Maria reparou. Graças a Deus por isso. Sem elas, nós estaríamos perdidos, irmãos. Versículo 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Desaforado esse Jesus. Porque se eu respondesse assim à minha mãe... Imagina você: filho, vai lá, dá uma ajuda, lava a louça. A minha hora ainda não chegou, mulher. Faz isso. Experimenta. Se você tem fé de que sobreviverá. Versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes ou as talhas com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero falar sobre quando os nossos planos fracassam. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, ou seja, nós somos autorizados por Deus a fazermos planos. Há pessoas que às vezes querem ser mais espirituais do que a Bíblia. Você pergunta: você tem planos? A pessoa: Deus sabe. O futuro a Ele pertence. Eu estou na vontade de Deus. A pessoa não compreende. A Bíblia diz: você está autorizado pelo Pai a fazer planos. Inclusive, essa é uma capacidade que Deus deu ao ser humano tão linda, que é indicativo de saúde da alma. Quando você encontra uma pessoa que não tem planos, não tem sonhos, não projeta algo para frente, você está diante de alguém adoecida em algum nível no seu interior. Porque uma pessoa saudável, ela tem planos, ela tem esse combustível maravilhoso, que é olhar para frente e saber: o depois pode ser diferente do agora. Eu quero algo mais, eu quero algo novo, eu tenho sonhos de Deus para a minha vida. E com todo plano vem a expectativa, vem essa sensação de: eu espero que dê certo. Eu nunca vi uma pessoa fazer planos para o fracasso, ou seja, eu estou planejando para dar errado. Isso não existe. Nós planejamos para o êxito, nós planejamos para que as coisas fluam e aconteçam da melhor maneira. A gente casa planejando permanecer casado. A gente entra em uma igreja planejando permanecer na igreja. A gente entrega a vida a Jesus planejando permanecer seguindo Jesus até o fim dos nossos dias. A gente diz sim para um chamado de Deus, para uma vocação, para um propósito de Deus. Senhor, eis-me aqui, conta comigo. A gente diz sim para Jesus, esperando, na expectativa de que vamos, durante toda a vida, permanecer no bom combate. E por aí vai. Você faz planos, planos profissionais, planos financeiros, sempre para o êxito. Mas é fato que às vezes as nossas agendas, elas são desmanteladas.
E aquilo que a gente escreveu, e aquilo que a gente estabeleceu como alvo, como projeto, acaba se desfazendo. Planos que fracassam. Quando as coisas saem daquilo que havíamos projetado. É complicado lidar com planos que fracassam. E aqui a Bíblia fala sobre isso. É uma história que nos fala de um casamento no qual Jesus era um dos convidados. E todo casamento é cheio de detalhes. Todo casamento é muito planejado. Esses jovens aqui, esse homem, essa mulher que estavam casando, com certeza, tinham uma grande expectativa para aquela festa. Naquele tempo, as festas de casamento, elas duravam dias, 7 dias. Esse era o costume dos judeus. Então, eles haviam calculado certamente tudo. Calcularam a quantidade de vinho, fizeram a lista com toda a cautela. Chamarei fulano, não, esse daqui não tem condições de chamar, esse daqui sim, aquele não, aquela confusão, família de quem vem, a família de quem não vem. Eles fizeram tudo isso, mas no meio da festa, a conta não fechou. Talvez o vinho foi pouco, talvez o número de convidados era muito, a gente não sabe. Fato é, no meio da história, o vinho acaba. E você precisa entender que naquele contexto, primeiro, não existiam as bebidas que temos hoje, refrigerante, sucos de todo tipo, era basicamente ou água ou vinho. Então, se o vinho acabou, é sinal de que só terá água nessa festa. E um casamento somente com água, naquele contexto, era uma falta de hospitalidade, uma falta de cuidado. Então, eles estavam à beira de serem envergonhados, até que Jesus entra em ação. Até que Jesus começa a operar ali naquele lugar. Olhe bem para mim. Muitas vezes nós também acabamos calculando o vinho errado. Nós não contamos com o quanto a festa custará. Guarde isso. Essa é uma verdade. A gente se empolga com a festa, mas a gente não calcula o quanto a festa custará, o quanto de vinho será necessário para que a festa não acabe. Isso acontece. A gente começa seguindo a Jesus, entregando a nossa vida para Ele, e muitas vezes nós subestimamos o quanto custará seguir Jesus durante toda a nossa vida. Nós falamos sim para um projeto de Deus, e a gente se empolga, a gente recebe uma profecia, recebemos uma promessa, e a gente agarra com toda alegria. Uau! Deus me fez uma promessa, olha essa porta que Deus abriu, olha esse emprego que Deus me deu, olha essa oportunidade profissional, é o novo de Deus na minha vida, é o novo de Deus, saiba, haverá um custo. E aqui se estabelece a lei do consumo. Tudo com o tempo é consumido. Você entra para trabalhar naquele lugar, primeiro dia, empolgação a 1000. Os problemas começam, as fofocas aparecem, os resultados não se manifestam na velocidade que você queria, e algo começa a ser consumido. A alegria do começo vai se consumindo, a convicção do começo vai se consumindo, e você que entrou dizendo, uau, foi Deus que me mandou aqui, foi Deus que me deu essa oportunidade, foi Deus. Olha, eu vejo tanta gente assim celebrando a Deus e dizendo, Deus me deu uma oportunidade. Passado um tempo, a pessoa começa a relativizar, será mesmo que foi Deus? Não, a questão é simples, é porque o vinho está acabando. É porque o tempo está passando e algo está se consumindo. É a lei do consumo. Tudo com o tempo vai se consumindo. Se não houver entrada, se não houver provisão contínua, o vinho acabará. Diante do altar, olhamos um para o outro, apaixonadamente. Seremos um até a morte. Mas é a lei do consumo. Com o tempo tudo vai se consumindo. Se não houver entrada, se não houver um input, se não houver um depósito constante, é o que está acontecendo aqui, meu irmão. Então escute bem, por favor, cuidado, não subestime o quanto custa a festa. Não subestime.
todo e qualquer projeto que Deus colocar em sua mão, não subestime o quanto de vinho vai ser preciso. E esse texto fala algumas lições do que fazer quando os planos que nós fizemos, eles dão errado. Quando de repente aquilo que a gente projetou, planejou, não vai de acordo com o que intencionávamos. A primeira lição é que você e eu precisamos saber que a presença de Jesus, ela não implica ausência de problema. Não implica. Pergunta: Jesus foi convidado nessa festa? Jesus estava ali, mas o vinho também acabou, sim ou não? Porque o vinho também acaba nas festas em que Jesus é convidado. Então pare de entrar em uma crise de fé por causa de algum fim. A saúde acabou, estou em uma crise de fé. O dinheiro acabou, estou em uma crise de fé. Os clientes se foram, estou em uma crise de fé. A porta profissional se fechou, estou em uma crise de fé. Como assim? Quer dizer que o fim do vinho é o fim da sua fé? Tem algo confuso. Não, irmão. A presença de Jesus nunca foi garantia de que os vinhos na nossa vida não acabariam. A presença de Jesus é garantia de que em acabando o vinho, Deus nos dá a chance de recomeçar, Deus nos dá poder e graça para a gente se levantar, se refazer, se erguer e viver algo novo. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. O fim do vinho não será o fim da festa, mas será uma oportunidade de você viver um novo tempo com Jesus. Tem mais, eu preciso falar para alguém aqui nesse lugar que Deus permitiu que o vinho acabasse em sua vida, para que você se desse conta de que a pessoa mais importante na sua festa é Jesus. Porque até que o vinho acabe, todo mundo é importante. Na tua lista, às vezes Jesus está lá no 59º. Quando o vinho acaba, você percebe, o homem de Nazaré é o mais importante. Graças a Deus que ele veio. Se não fosse ele, irmão, às vezes Deus permite o vinho acabar só para a gente perceber que ele sempre foi. Sempre. Mesmo no tempo que eu ainda não estava percebendo, ele sempre foi o mais importante. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu te chamei e você veio. Você veio, você está aqui. Tem gente já compreendendo porque é que veio para o culto hoje. Segunda coisa. Ei, quando os nossos planos dão errado, valorize as Marias que Deus coloca em tua vida. A Bíblia diz, versículo 3, que quem foi levando o problema para Jesus foi Maria, sim ou não? Versículo 3, a mãe de Jesus, Maria, lhe diz: eles não têm mais vinho. Gente, esse casal não sabia que Jesus tinha poder para resolver o problema, porque esse foi o primeiro milagre de Jesus. Então ninguém naquela festa sabia quem Jesus era. Ninguém naquela festa sabia o poder que Jesus tinha. Só tinha uma pessoa que sabia do poder de Jesus, que era... E aquela que sabia não se omitiu, não ficou calada, não. Ela se levantou e disse: eu vou fazer alguma coisa. E eu preciso declarar sobre você, igreja. Você sabe muito de Deus para ficar calado. Nos lugares em que Deus te posicionou, Deus colocou muito em você para você ficar parado. Aleluia! Você é uma Maria de Deus. E o vinho na vida dessa sua amiga do trabalho que acabou, Deus quer te usar como uma Maria para ser um canal de Deus na vida dela. Ela nem sabe que quem pode resolver a situação dela é Jesus, mas você sabe. Você sabe porque você tem experiências com Jesus, você tem bagagem com Jesus. Escuta uma coisa, essa palavra é para todos nós. Para todos nós. Essa é uma palavra que você pode se enxergar como o casalzinho de noivos, em que o vinho acabou, algo acabou em minha vida. Mas você pode se enxergar como a Maria,
como alguém que Deus está chamando como um canal, como uma ponte, como um instrumento de Deus. Mas fato é, todos nós precisamos aprender esse princípio, valorizar as Marias que Deus põe em nossa vida. Gente, Maria poderia ter notado o problema e não ter feito nada. Ela poderia ter visto e não ter se importado, sim ou não? Mas ela se importa. O problema do outro implica ela, mexe com ela. Ela não consegue ficar assim, sabe, fazendo cara de paisagem. Dê graças a Deus, valorize as pessoas que ficam no seu pé porque elas não aguentam ver em você sem vinho. Dê graças a Deus pelas pessoas que se incomodam com a falta de vinho na sua vida. Dê graças a Deus pelas pessoas que não conseguem ver você vazio do vinho da fé, do vinho do amor por Deus. Sabe, quando a nossa vida vai ficando vazia de paixão por Jesus, de amor por Jesus, quando entramos nessa mornidão maldita, nessa de fé profissional, de frequentador de igreja, dê graças a Deus por causa das Marias que olham para você e dizem: eu não suporto ver você sem o vinho da alegria, a alegria de servir a Deus, a alegria de andar com Deus, a alegria de viver os propósitos de Deus. Eu estou orando por você. Gente, Maria aqui me inspira demais, porque o milagre só acontece porque Jesus fez o milagre, mas ocasionado, mexido por Maria, por um posicionamento desta mulher. Gente, ela poderia pegar aquele problema e transformar em fofoca. Ela poderia ter cochichado no ouvido de todo mundo: ó, o vinho acabou, o vinho acabou. Vai saindo de fininho, não tem mais nada, só água. A liseira esse casamento. Vai. Um por um. Eu também já estou saindo, mulher, não tem mais nada, só nem vinho. Essa é a última taça. Bebe. Aí acabou, só tem água. Já chequei, me passaram o rádio, a informação. Ela não transforma em fofoca, ela transforma em intercessão. Ela não leva para as pessoas, ela pega o problema e leva para Jesus. Ela pega o problema do outro e leva para Jesus. Ela não pega o problema do outro e leva para quem não tem absolutamente nenhuma possibilidade de resolver. Ela pega o problema do outro e leva para Jesus. Igreja é isso. Sabe o que é que eu oro? Eu oro por uma igreja que entende que o ambiente da comunidade da fé é um ambiente onde a gente escuta as dores, os problemas das pessoas e entendemos isso é sagrado, não é para virar fofoca nem assunto de grupo de WhatsApp. A gente pega isso e leva para Jesus. A gente leva para Jesus. Nós conectamos o problema das pessoas a Jesus Cristo, porque Ele resolve, Ele é a solução, Ele que pode. Gente, espírito de Maria nós precisamos, de gente que quer ser resposta, de gente que quer ser solução. Agora escuta uma coisa, a gente precisa, para ter Marias na nossa vida no dia da dor, a gente precisa tê-las no dia da bonança. Então revise hoje a sua lista de convidados. De quem você tem se cercado, porque tem milagres que nós não temos vivido, por causa das Marias que nós não temos em nossa vida. Faz uma revisão. Pastor, explica melhor. Vou explicar. Olha para cá. Quando o vinho acaba, amigo, tu descobre quem é que está na tua vida para consumir, quem está na tua vida para ajudar. Quando o vinho acaba, é exatamente assim. Tem uma turma que vai sair de fininho e vai dizer: o vinho acabou, tchau. E vai ter a Maria que vai dizer: eu vou fazer alguma coisa para esse vinho não acabar. Quando o vinho acaba é que tu descobre quem está na sua vida para o quê, para o quê, para o quê.
Valorize as Marias, valorize gente que é canal de Deus, que é um instrumento do Senhor em sua vida. E seja você também um canal de Deus na vida de outras pessoas. Seja essa ponte de Deus. Eu aprendo aqui mais. Terceiro, quando os nossos planos, sabe, quando aquilo que projetamos fracassa, a gente precisa aprender a lidar com as respostas de Deus. Maria leva o problema a Jesus, versículo 4, e Jesus diz assim para ela: e o que é que nós temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Calma aí. Quando alguém diz a minha hora ainda não chegou, é porque está dizendo eu não vou fazer nada. Então ela pediu e Jesus disse eu não vou fazer nada, mas logo em seguida, ela olha para os serviçais e diz: façam tudo o que ele lhes mandar. Mas Jesus não falou que não ia fazer nada. Como assim? Por que ela está dizendo para os serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar? Porque ela sabia que Jesus não ia deixar de fazer alguma coisa. Aqui está uma mulher que conhece os caminhos de Deus. Aqui está uma mulher que recebe de Deus uma negativa, que vai fazendo uma súplica e ouve de Deus não aquilo que ela queria, ouve uma palavra dura, até mesmo aparentemente ríspida. Ela ouve de Jesus não farei nada, mas no fundo ela sabe, ele vai fazer alguma coisa. Fiquem prontos, porque ele sempre faz. É assim que a gente tem que viver nossa vida de fé. É assim, irmão. Você está orando, não vê o milagre, não vê Deus agir do jeito que você queria, não tem a resposta que você desejava. Desespera não perca a fé não. Fale com você mesmo, está tudo certo, alguma coisa Ele vai fazer. Deus está trabalhando, alguma coisa Ele vai fazer. Não deixe isso te perturbar, não deixe essas respostas indesejadas de Deus te angustiar. Como assim indesejadas? Porque eu sei, você ora como eu oro, nós oramos já com a resposta em mente, a gente já sabe o que quer de Deus. Mas aí está o mistério do relacionamento com Deus. Você vai pedindo para Ele o que você quer, mas Deus é soberano e é livre para te dar o que Ele deseja. E nem sempre aquilo que Ele deseja é aquilo que você pediu. Você vai pedindo o que quer e Deus te dá aquilo que você precisa. Eu quero liberar essa palavra sobre alguém que tem orado, tem clamado, você que tem se colocado diante de Deus e não tem recebido as respostas que queria. Deus não está parado, assim te diz o Senhor. Ele está operando, Ele está trabalhando, mas é do jeito dEle, é da forma dEle, é no ritmo dEle. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Maria tem uma confiança que a gente tem que ter, que é a confiança de que ninguém sai da presença de Deus de mãos vazias. Por isso que nunca é inútil dobrar o joelho e buscar a Deus. Eu posso ter dobrado o meu joelho, estando com um tumor, e me levantar ainda com o tumor, mas não é sinal de que eu saí de mãos vazias. Alguma graça eu recebi, alguma unção foi derramada sobre mim, alguma direção foi colocada em meu espírito. Nunca é em vão, nunca é inútil você ir até Jesus. É isso que eu aprendo aqui. Mas tem gente que cansa, tem gente que desanima na vida de fé, porque vai para Jesus, não volta com aquilo que queria em mãos, aí vai desanimando. Deus não está fazendo nada na minha vida. Não, Ele está. É porque Ele está enchendo as tuas mãos, não com aquilo que você pediu, mas com aquilo que você precisa. Hebreus capítulo 4, eu amo esse texto. Hebreus capítulo 4, versículo 16, aproximemo-nos do trono da graça, aproximemo-nos do trono da graça, leia comigo, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando você se aproxima de Deus é confiante,
de que alguma graça Ele derramará sobre a sua vida. Se você veio hoje para buscar a Deus, eu quero te dizer, dessas portas você não vai sair da mesma forma. Dentro do teu carro você não chega do mesmo jeito. Antes de você chegar na sua casa, algo Deus já fez em você, algo Deus já derramou sobre você, uma palavra já foi colocada em sua vida. Não foi em vão. Seu culto essa manhã não foi em vão, seu louvor essa manhã não foi em vão, seu clamor esta manhã não foi em vão. Os céus se abriram e algo já foi dispensado na sua direção. Aleluia! Aí sabe o que acontece? Jesus, Ele vê 6 potes de pedra, grandes, cada um com 80 a 120 litros de água, água suja, água que eles usavam para lavar as mãos, para os ritos cerimoniais. E ele nota 6 potes de pedra, cheios de água suja. Não cheios, porque Jesus então dá uma ordem. E a Bíblia diz, versículo de número 7, que ele disse aos serviçais: encham os potes com água, ou seja, é sinal de que eles não estavam cheios. Tinham um pouco de água, mas não cheios. Agora, o que me vem ao entendimento é uma pergunta. Eles precisavam de um milagre, mas Jesus lhes deu um trabalho. Reflete nisso. Eu vou deixar você ruminar isso. Os homens precisavam de um milagre, não tinha vinho. Maria foi, obviamente, querendo que Jesus providenciasse o vinho. Não tinha vinho. Eles precisavam de um milagre. Jesus lhes deu um trabalho. Que maneira esquisita de Deus abençoar. Dando trabalho. Dando algo para fazer. Dando algo para gastar a sua energia. Que coisa diferente isso daqui. Porque a gente vai na direção de Jesus pedindo por milagres, e Ele nos dá trabalho. Ele diz: olha, vai enchendo as talhas, vai enchendo as talhas, vai enchendo as talhas. Isso aqui é maravilhoso, porque é um princípio que vemos em toda a palavra de Deus. Deus não põe a mão naquilo que você não está disposto a gastar o seu suor, a sua semeadura, as suas orações. Para que é que Deus vai investir naquilo que você não investe? Os homens precisavam de vinho, e Jesus disse: encham as talhas com água. Eles tinham água, logo eles não tinham desculpa para não encher as talhas de água, porque eles tinham água, eles tinham vinho, eles não tinham água sim, vinho não. Água eles tinham, vinho eles precisavam. Eles tinham água, podiam encher as talhas. Deus não pede de você o que você não pode fazer. Deus pede de você que você seja fiel naquilo que te cabe, no que você pode, naquilo que está em suas mãos. Deus, eu não tenho recurso. Ele diz: eu sei que você não tem recurso, mas você tem um joelho que você pode dobrar e você pode orar. Tem uma água que você tem. Pare de se esquivar, pare de querer fugir da responsabilidade. Tem uma água que você tem, então comece a encher as suas talhas com água. Você diz: Deus, mas eu não tenho aquela porta profissional aberta. Deus diz: eu sei que você não tem, mas você tem uma cabeça que pensa, você tem uma mão que trabalha, você tem dons em você. Então faça aquilo que te cabe. Abra o livro, estude, vai, faça acontecer. Existe uma água que você tem. Encha as talhas com a sua água. Encha as talhas com a sua água. Aprenda uma arte nova, aprenda um ofício novo, expanda as suas capacidades, faça algo, encha as talhas, encha com a água que você tem. E então você verá a minha bênção e a minha graça fluir na sua vida. Ah, meu irmão,
Os homens encheram as talhas com aquilo que eles tinham, e eles tiraram das talhas aquilo que Jesus produziu. Que coisa maravilhosa, eles colocaram água, eles tiraram vinho. É assim na sua vida. Olha bem para mim como é que funciona a sua vida espiritual. Você coloca no teu espírito Bíblia, aí sabe o que é que acontece? Você tira do teu espírito fé, você coloca no teu espírito oração, e você tira do seu espírito promessas, você coloca no teu espírito presença de Deus, e você tira do teu espírito esperança renovada. Você coloca aquilo que você pode colocar, o que está em suas mãos. E Deus vai transformando tudo isso em vinho. É o princípio da matéria-prima. Ele trabalha com a matéria-prima que você dá para Ele. O Espírito Santo trabalha com a matéria-prima que você dá para Ele. Eu quero dizer, alguém aqui está precisando fornecer matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar. Deus pode, por exemplo, eu vou fazer aqui uma aplicação. Deus pode fazer tudo novo, vinho novo na sua casa, na sua família. Deus pode, mas dê para Ele matéria-prima. Faça o que te cabe, encha as talhas. O carinho você tem para colocar nas talhas, então coloque carinho, coloque tempo, coloque amor, coloque intercessão, faça isso, faça o que te cabe, ponha água nessas talhas, e você vai ver Deus mudar a água em vinho. O milagre acontecerá, mas não antes de você trabalhar. Ei, gente, o quanto de vinho que eles obtiveram no final foi definido pelo quanto de água que eles colocaram no começo. Olha, eu dou graças a Deus pelo surgimento dos filtros. É bom demais o filtrozinho que você instala em casa. Aí você liga lá e tal. Sabe por quê? Porque acaba com aquela desgraceira de encher garrafa de água. Lá em casa tinha essa história: vai encher a garrafa d'água. E a lei era: quem esvaziou a garrafa? Meu Deus. Gatilhos dispararam aqui. A técnica era: bebe, 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 deixa 2 dedos. O próximo que se vire. Gente, eles encheram 6 potes de 80 a 120 litros. Se dá trabalho encher uma garrafa de 1,5 litro, 2 litros, imagina 6 potes de 80 a 120 litros. Você tem 2 opções: ou reclama do trabalho, ou reclama do trabalho, mas também não bebe do vinho. Ou você diz: dá um trabalho, Jesus, mas vai valer a pena, porque tem vinho aqui. Tem vinho que o Senhor fará, tem vinho que o Senhor produzirá. Se eles tivessem enchido os potes pela metade, eles teriam metade de vinho, sim ou não? Se eles tivessem enchido 30% da capacidade, 30% da capacidade de vinho, sim ou não? Então não foi Jesus quem limitou a dimensão do milagre. Jesus fez o milagre, mas a dimensão, a quantidade, o quantitativo daquele milagre não foi Jesus quem determinou, foi o trabalho dos serviçais. O que é que você está tentando dizer, pastor? Estou tentando dizer que tem uma medida na sua vida, que Deus quer aumentar, que Deus quer elevar. Tem uma medida de graça, tem uma medida de favor sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua casa, que Deus quer fazer mais, mais e mais. Porém Ele pergunta para você: está disposto a trabalhar? A encher as talhas até a borda? Do trabalho. Às vezes as pessoas perguntam sobre a videira, essa igreja. Gente, não é porque eu estou diante da pastora aqui não, mas eu sempre digo, quando eu vou para lugares, pessoas me perguntam:
várias coisas, eu digo, olha, tem a graça de Deus, tem o poder de Deus, é tudo a glória dele, mas tem muito trabalho envolvido. Se tem uma coisa que o meu pastor, ele me inspira demais, é sobre, pensa numa pessoa que trabalha, ele é de uma energia, vai enchendo a talha, vai enchendo a talha, vai enchendo a talha, vai enchendo a talha, porque claro, tem a graça de Deus, tem o milagre de Deus, tem o poder de Deus, mas ele vai tornar a água em vinho, a água que eu colocar no pote. Releva, meu irmão, fala para quem está perto de você, aumenta a medida. Deus está querendo aumentar a medida, mas Ele está dizendo para você, aumenta a medida. Aumenta a medida, aumenta a medida, aumenta a medida, aumenta a medida da fé, aumenta a medida da oração, pode aumentar a medida, aumenta a sua medida na palavra, aumenta, meu irmão, a sua medida, aumenta, meu irmão, aumenta, meu irmão, aumenta. Em aumentando a sua medida, você vai ver Deus aumentar a medida dele. Enquanto o louvor retorna, eu quero encerrar com isso aqui. Ali, Jesus faz um milagre maravilhoso. Final do texto, verso 10. Eles provam do vinho. E o mestre ali da cerimônia, ele diz, o vinho inferior costuma ser servido sempre no final. Mas você guardou o melhor até agora. O melhor não sabia ele. Tinha chegado no final, porque era Jesus que estava produzindo ali. E eu quero encerrar dizendo para você duas coisas. Primeiro, é que as suas maiores alegrias, seus melhores dias, suas melhores experiências, sua melhor estação, eu preciso falar isso para alguém aqui, sua melhor versão não vai ser produzida pelo teu esforço próprio, não vai ser produzida pelo lagar, pelo pisar, desculpe, das uvas, nos teus lagares, do esforço humano, não. O melhor vinho em sua vida será produzido por Jesus Cristo. Tem algo que Deus quer fazer em você, se você convidar Jesus, se você permitir que Jesus faça. Enquanto as luzes se apagam, permita-me encerrar com isso aqui, nós vamos orar. Escuta bem, planos deram errado ali, mas foi exatamente porque o vinho deles acabou, que eles puderam provar do vinho de Jesus. Tem planos que deram errado, tem projetos, tem agendas que você já tinha tudo escrito, deu errado. Pode chorar, você é livre para ficar chateado, faz parte, é isso mesmo. Se entristeça, é humano. Mas hoje Deus fala para você, foi no fim do seu vinho que você está tendo a oportunidade de provar do meu vinho. Foi exatamente quando os teus planos saíram dos trilhos que os meus planos agora podem entrar em ação. Eu não erro, diz o Senhor. Eu estou te encontrando no lugar da sua dor, no lugar do teu fracasso, no lugar do teu insucesso. Eu estou te encontrando no lugar da sua vergonha. Eu estou te encontrando exatamente no lugar da sua insuficiência. Neste ponto da jornada em que o vinho acabou e você diz, Deus, eu não sei como, eu estou no fim da linha, pois eu vim dizer, Deus te encontra no fim da linha. Deus te encontra no fim da sua linha. É nesse ponto que Jesus vem e revela a sua glória. Poderia ser de outra forma, sim. Muitas vezes Deus revela a sua glória também nos dias bons, nas vitórias, mas aqui Jesus revelou sua glória
Diz o texto, ali Jesus revelou sua glória. Na falta daquele vinho, Jesus revelou a glória dele em nossa vida. É muitas vezes também assim. É na nossa fraqueza que ele revela a sua glória. Portanto, seus planos, irmão, podem ter saído dos conformes, do que você esperava, mas planos fracassados são recomeços oportunizados. Deus está te dando a oportunidade de provar daquilo que só Ele pode fazer. É tempo de você parar, olhar e dizer: o que eu mais preciso é de Jesus Cristo em minha vida. O que eu mais preciso é de Jesus. Simples assim.